Oiê, Luiz aqui. Esse é o Cinema e Café com Leite e hoje eu vim contar pra você a diferença entre direção de arte e production design, ou em português, design de produção. Já dá aquele like e se inscreve para ajudar e vamos lá. No cinema, nada está dentro de um quadro só por estar. Tudo ali precisa ter um sentido, ao mesmo tempo que tem que parecer natural. O ideal é que o espectador não pare para pensar, não pode ser algo que desvie a sua atenção da narrativa. É claro que existem exceções, né, quando algo precisa ser chamado a atenção, mas se não faz parte, não pode ser algo que te desconecte da narrativa. A direção de arte é quem vai cuidar dessa parte. Um dos trabalhos é montar o cenário e fazer com que eles sejam ambientes orgânicos e naturais. É claro que existem exceções, né, como o surrealismo, mas até no surrealismo aquilo ali tá daquele jeito porque é um filme surrealista. Então tem sempre a ver com o conceito do filme. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um personagem adolescente que tem uma banda de rock. No quarto dele podem ter elementos que remetam a esse universo, como pôster de banda, CD, vitrola. Esse é um exemplo bem básico, tá, gente? Só pra quem não conhece a função entender. Daí lá nos Estados Unidos a gente tem a função principal desse departamento, o cargo mais alto, que é o Production Designer, que não tem uma tradução porque a gente não tem essa função aqui no Brasil, mas seria, né, ao pé da letra, o designer de produção. Essa função aparece pela primeira vez lá no filme E o Vento Levou, de 1939. E aí surgiu esse cargo, o diretor definiu e pá, nasceu Production Designer, sendo William Cameron Menzies o primeiro homem a ser chamado de Production Designer na história. Esse filme, inclusive, ganhou melhor direção de arte no Oscar, e aí, no caso, foi pro Art Director, o Lyle Wheeler, e não pro Production Designer, né? Mas e aí, qual é a diferença de direção de arte para Production Design? É importante ressaltar que essa diferença só vai existir num longa-metragem, numa grande produção, porque nos curtas-metragens é a mesma pessoa que cuida de tudo isso. Então, o Production Designer é quem tem o cargo mais alto, ele tem um contato direto com o diretor. E para quem não conhece muito, não é qualquer pessoa que tem contato direto com o diretor. São só os diretores, né, os representantes de cada departamento. E é claro, assistente de direção. Então, o Production Designer é a cabeça, ele cria os conceitos, a paleta de cor e tá sempre conversando com o diretor ou diretora para que o resultado final seja exatamente o que foi idealizado. Ele está desde a pré-produção, que é toda a idealização, todas as referências, até a pós-produção. E é por isso que essa função é mais para grandes produções, né? Porque para você precisar de um diretor de arte na pós-produção é porque, meu amor, altas produções. Então você vê aí que é realmente uma coisa de um longa-metragem, uma grande produção. Então, como eu falei, aqui a gente não tem essa função, a gente chama de direção de arte mesmo. Lá nos Estados Unidos, o cinema sempre foi tratado como uma indústria, né? Então tem muito a questão dos setores, de fazer uma divisão certinha e tudo mais. Aqui no Brasil, a primeira vez que o cinema usou o termo direção de arte foi no Beijo da Mulher-Aranha, de 1985, dirigido por Hector Babenco. Inclusive, esse filme concorreu a melhor filme, melhor ator, melhor diretor e melhor roteiro adaptado. E nessa edição, a Sônia Braga apresentou um prêmio com o Michael Douglas. Muito chique. Mas enfim, então até ali os anos 80 era chamado de cenografia, o cenógrafo. Mas a gente sabe que vai muito além disso. Tem pesquisa, tem idealização de conceito, tem a busca de referência, tem criação de paleta de cor, tem muita coisa. E olha, gente, no Oscar só mudou o nome de melhor Art Direction para melhor Production Design em 2012. E além disso, esse prêmio desde 1942 é dividido com o Set Decorator, que no português seria o decorador de set, sendo que nos primeiros anos era chamado de Interior Decoration, ou seja, decoração de interiores. Quanto maior o nível da produção, maior a quantidade de gente nesse departamento. É muito legal assistir o Game of Thrones The Last Watch, que é o documentário sobre a última temporada da série. E lá mostra a trabalheira que é esse setor, gente.
é engenheiro, é arquiteto, porque essas grandes produções, elas precisam construir novos lugares, novas cidades, então assim, é muita gente. É isso, vou deixar links na descrição que possam interessar de pessoas que trabalham nessa área, dando entrevista e tudo mais. Espero que tenham gostado, me conta aí qual o filme que você ama a direção de arte, que ele é lindo demais, você fica assim apaixonado. Um beijo e até a próxima!